todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Vocês são todos muito bem-vindos aqui, mais uma vez, a essa casa de oração. A gente estava conversando hoje cedo, eu falei que aqui não é um lugar... Deus não habita, né, nos templos feitos pelas mãos dos homens, mas Ele habita dentro de cada um de nós. Quem está aqui, que ótimo que conseguiu vir, mas você que está aí na sua casa também é muito bem-vindo para estar adorando a Deus junto com a gente, com a mesma comunhão. Os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias no Salmo número 1, para estar acompanhando a leitura que o nosso irmão Johnny vai estar fazendo. Salmos número 1. Boa noite a todos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Os irmãos podem se colocar em pé mais uma vez, para a gente poder estar cantando o hino. Glória, glória, aleluia. Alma sediosa, chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se,
Pastor, pode dar os avisos para a gente? A igreja pode assentar, graça e paz. Boa noite àqueles que ainda não cumprimentei, boa noite, graça e paz aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando na nossa transmissão. Hoje, além de estarmos celebrando o culto ao Senhor, também, durante o culto, estamos fazendo uma reunião do conselho, porque hoje temos posse dos que foram eleitos na última Assembleia. Então, 2 presbíteros e 8 diáconos e diaconisas, né, que foram eleitos e que receberão posse durante este culto. E, sobretudo, os que não foram ainda diáconos, deverão ser ordenados. E, portanto, a gente orienta os irmãos que, em dado momento, no culto, nós vamos ter que fazer a ordenação e a investidura dos candidatos. E outro aviso que temos é com respeito aos cuidados que os irmãos devem ter uns com os outros, agora nessa época de pandemia, mais cuidado ainda. Eu tenho sempre batido nessa tecla, né? A gente só tira a máscara na hora de usar microfone, os microfones são praticamente mergulhados e batizados no álcool, e nós vivemos realmente com muitos cuidados, né? E, então, quando nós fazemos isso, nós estamos cuidando um do outro, né? E esse motoqueiro que passou aí não é crente, pelo jeito, né? Com certeza. Fez um bom barulho. E só para os irmãos terem uma ideia, sobre a Assembleia, os que foram eleitos na semana passada, Juliano Aparecido Expósito, com 57 votos, foi eleito presbítero. Foram 64 membros que se dispuseram a votar na Assembleia. Elias de Souza Soares, 51 votos, foi eleito. E tivemos 20 votos em brancos para presbíteros. Eleitos para diáconos e diaconisas, Juliana Andrade, 61 votos. Silmara Vieira Dota, 61 votos. Vandinéia de Andrade, 60 votos. Damares Rosete Leite, 59. Dona Wanda de Souza Oliveira, 57. Jaime, 56. Lorival, 56. E André Tomás, 53. Com 49 votos em branco. Como era 8 votos que cada membro deveria dar, alguns não preencheram todos os votos, por isso esses são considerados em branco aqueles lugares onde não estão marcados nenhum nome, que não contém um X. Então, foi a comissão que foi coordenada pelo presbítero Samuel de Almeida Vieira. De manhã teve o auxílio do Everson Egídio de Farias, à noite do Marcelo Henrique Pinto e o Anderson de Souza Oliveira. Foram os irmãos que fizeram a apuração e cuidaram de tudo, né? Então, daqui a pouco nós faremos a nossa... Nós já temos o quórum no conselho, eu precisava de 2 presbíteros em atividade para dar posse. E com esse negócio de nós temos culto de manhã e culto à noite, às vezes o presbítero não vem. Num determinado horário. Então, nós já temos o quórum do conselho e os 2 presbíteros que estão com o mandato vencido não contam no quórum na hora da reunião, que é o Elias e o Zóio. Então, por isso que a gente estava aqui desesperado contando o quórum do conselho para dar certo. Irmãos, uma outra coisa, mais uma comunicação para os irmãos. O conselho resolveu, com os presbíteros, conversaram entre si e resolveu me dar férias de 15 dias, né? Então, a gente está aceitando essas férias. Eu não conversei com o Edinho sobre isso, mas só vamos querer mudar o dia de começo, que seria na quinta-feira, começar no sábado,
para a gente dar conta dos afazeres e os compromissos que tem. E nesse período da ausência, o conselho assume os trabalhos da igreja, o culto, os cultos da igreja não vão parar, vão continuar. A live de quarta-feira. Quarta-feira ainda faço a live, tá, gente? Mas aí eu vou, possivelmente, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Mas a gente vai estar de férias, né? Obviamente que se houver alguma emergência, alguma situação, o próprio conselho me avisa. Nós não queremos ter nenhuma emergência, né? Mas sempre ocorre alguma emergência. Em épocas de pandemia, a gente nunca sabe o que vem pela frente, né? E eu rogo a Deus que não aconteça nenhuma emergência. E a gente eu confesso para vocês que eu estou muito cansado, né? Está sendo uma maneira diferente de pastorear no meio da pandemia. E há uma sobrecarga não só física, mas emocional também, né? Não é fácil a gente levantar cedo e já ver que amigo que foi dessa vez, né? Que pessoa querida que foi dessa vez, né? E por falar em pessoas queridas, essa semana foram duas notícias difíceis, né? O falecimento do nosso colega, reverendo Joaquim Ribeiro Neto, da 2ª EPI de Limeira, para Covid, 46 anos, esposo da nossa colega e também amiga Jaqueline. O casal era conhecido como Jaque e Joca, né? E a gente tinha um bom relacionamento. Tanto que o sogro dele me ligou avisando. Eu recebi avisos de vários lugares, mas o sogro dele ligou avisando que o genro tinha falecido. Também tem amizade com o sogro, né, com o pai da Jaqueline. E é um momento difícil para nós pastores. Nós estamos com vários pastores da nossa igreja hospitalizados, alguns entubados, né? Então, ore por isso. E também essa semana a cidade perdeu um jovem senhor. Me falaram que o Duda tinha 32 anos, né? E deixou uma menina pequena, pelo jeito. Realmente a gente vê que a Covid não está brincando de serviço, não. Hoje eu conversei bastante com o Juliano, ele trabalha na saúde lá em Águas Lindóias, as coisas não estão fáceis. O hospital não está mais pegando ninguém, pedindo não venha para cá. E nenhum hospital na região está pegando. Hoje, porque Amparo fechou a cidade, os hospitais de lá não estão aguentando mais. Jogaram uma bomba na casa do prefeito, porque o prefeito é culpado de fechar a cidade. É claro que era um empresário e o funcionário dele que fizeram isso, a polícia pegou. Mas, coitado do prefeito, não tem culpa da pandemia. Está no mundo inteiro isso, né? Ele só está articulando para que o hospital diminua e que as pessoas circulem menos, e as pessoas não estão respeitando. Aqui, os nossos vigilantes estão tendo que se esconder para não apanhar. A pessoal da vigilância sanitária. Isso é lamentável numa cidade como a nossa, que é cheia de chácaras. As chácaras, eles estão liberando para as festas. Não é a vigilância sanitária. Os donos das chácaras, mesmo com multas altas, não dá conta. Até a polícia é ameaçada quando vai fechar uma festa. Então, realmente, orem por isso e cuidem um do outro. Eu dei essa palavra de manhã e estou dando essa palavra à noite. Alguns podem até achar que eu sou exagerado. Irmãos, eu não sou exagerado. Eu tenho muita preocupação com todas as famílias da igreja. Então, diante de Deus, a gente responde pelos irmãos. Então, orem pelas pessoas que estão precisando. Coloquem no grupo da igreja lá os pedidos de oração, com cuidado, sem expor as pessoas até, com muito cuidado, mas saibam que as coisas estão muito sérias. Há várias pessoas aqui da cidade que estão hospitalizadas, gente. Então, vamos pensar nisso, né? Nós somos responsáveis uns pelos outros. Deus abençoe, irmãos. Vamos nos colocar em pé mais uma vez?
futuro, tem um futuro. dádivas do Senhor. Dádivas do Senhor. Sim, eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é Tua palavra é vida e poder vida e poder para me libertar. para me libertar. Sim, eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio. Coloco a minha confiança em ti. 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 Existe um rio, Senhor,
da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Se poria noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pai querido, Pai de amor, somos gratos a Ti, Pai, por mais essa noite, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, te entrego esses louvores, Pai, que entoamos somente para agradecer o Teu nome, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos erros. E nesse momento também, Senhor, eu te peço que o Senhor fique com o pastor, que vai estar trazendo sua palavra nesse momento, Senhor, para enriquecermos, Pai, com a Tua palavra. Em nome do Seu Filho amado Jesus, oro e agradeço a Ti, Pai. Amém.
Eu não vou pregar daqui, eu vou pregar de lá da mesinha, tá, gente? Mas para presidir a posse, a investidura e posse dos eleitos, nós vamos fazer. As crianças podem subir. Hoje, quem está com. Então, as crianças, por favor, com cuidado, passando álcool em todas as etapas da escada. Vai lá, Lucas. Batismo com álcool, aspersão de álcool, né? Como bom presbiteriano é por aspersão, né? Agora os imersionistas, agora se precisarem batizar no álcool, não dá para mergulhar as pessoas até a cabeça no álcool. Muito bem, eu vou convidar os presbíteros que estão em atividade, que estão aqui, que é a representação do conselho, um texto do conselho, o Edinho e o Eduardo, que venham aqui à frente comigo e vão ficar um pouquinho distantes de mim. E se você tiver um microfone higienizado para deixar aqui com os presbíteros, por favor. Dá um banho de álcool nesses microfones. Deixar um com um e outro com o outro. Tem um aqui na Irmãos, é complicado esse negócio, né? É bem complicado, mas é o cuidado, viu, gente? Graças a Deus, tá ótimo. Muito bem. Primeiramente, eu vou chamar os 2 presbíteros que foram eleitos na última assembleia, o Giuliano Aparecido Espoto Zóio, né, e o Elias de Souza Soares. Um com 57, outro com 51. Vocês vão ficar na frente aqui da gente. Eles... Vê se você não fica... Acho que é bom ficar longe da... não pode ficar... Está tranquilo? Não está tampando, né? Muito bem, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir para o Eduardo fazer uma oração nesta hora. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Deus, por essas bênçãos, Pai, de estar aqui na tua casa, Pai. Queremos, ó Deus, lhe agradecer pelo Juliano, também pelo Elias, ó Deus, que eles foram reeleitos, ó Pai, que eles sejam uma bênção, Pai, que eles continuem, ó Deus, sendo bênçãos nessa igreja, ó Pai, com cada um de nós, Pai, que nós também possamos estar abençoando, ó Deus, agora que eles vão tomar mais uma vez a posse, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando e tudo que for feito aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Amém, Senhor. É o que eu te peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu gostaria de ler para vocês, é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, essa é a palavra de orientação aos presbíteros.
Os nossos irmãos não estão sendo ordenados, eles já foram ordenados. O que eles estão agora é recebendo a posse e retornando ao conselho, para compor o conselho nesse momento e depois nós darmos a posse como conselho aos diáconos e diaconisas que foram eleitos agora. Então, neste momento, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Vocês entendem que tem um chamado especial do Senhor para cumprir essa tarefa do presbiterato? Sim. Vocês entendem que é o Espírito Santo que os capacita? Então, nesse caso, nós vamos orar. Não sei se você quer vir aqui para tirar foto. Sim. Se você também quiser para colocar, pode sim, pode. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós acolhemos nesse momento o Zóio e acolhemos o Elias, retornando ao nosso conselho, eleitos legitimamente pela Assembleia, e entendemos que o Espírito Santo é que os capacitou, os chamou e os autorizou a exercer esse ministério. E eles têm feito nestes anos com muito amor e zelo. Que o Senhor trabalhe na mente e coração, que sejam instrumentos do teu louvor e da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, como conselho, nós declaramos vocês empossados e reintegrados ao nosso conselho. Aí não podemos dar a mão, né? Então, o máximo que pode fazer é alquinho para vocês, né? Então, agora vocês vêm para esse lado, já receberam a posse, já estão integrando. O conselho agora está com o maior número de membros nesse momento, e nós chamamos então a Juliana Andrade Araújo, a Silmara Vieira Dorta e o Jaime dos Santos Verguei Capa. Por que eu chamei eles primeiro? Porque estes nunca foram diáconos, são eleitos a primeira vez e estão sendo ordenados. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu acho que já dá para chamarmos também os demais irmãos, a Vandinéia de Andrade, a Damares Leite, a Wanda, Dona Wanda, o Lorival de Andrade e o André. Acho que o André não veio em função do trabalho dele, ele é socorrista e ele não pôde comparecer. Vocês vão ter que ficar um pouquinho distantes uma da outra. Então, vamos tentar. Fiquem um pouquinho distante uns dos outros. Dá para você pegar com as duas câmeras o pessoal? Dá para pegar aí? Tá, o pessoal de casa está vendo aí. Nós vamos agora proceder, primeiro, à ordenação daqueles que foram eleitos pela primeira vez, tá? E eu vou pedir para o Edinho fazer uma oração nesse momento. Querido Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos o Seu nome e te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos, ó Pai, por esses irmãos e irmãs, ó Senhor, que estão aqui para serem investidos, Senhor Jesus, diante da Tua igreja, diante do Teu altar, para estarem Te servindo, Senhor Jesus, como diáconos e diaconisas, Senhor. Amém. Pai amado, nós queremos Te pedir que a Sua graça seja sobre a vida de cada um, que o Seu Santo Espírito, ó Pai, possa estar colocando em seus corações o desejo de estar servindo ao próximo, Senhor, ainda que seja com dificuldades, ó Pai, mesmo sendo com escassez de produtos, ó Senhor, sabemos que mesmo assim a Tua obra tem que acontecer, ó Pai. Amém. E nós cremos que o Senhor já está providenciando tudo, Senhor Jesus, para que essa equipe possa realizar esse trabalho, Senhor. Amém. Coloque no coração da Tua igreja, coloque no coração de cada irmão, para que sejam, Senhor Jesus, dispostos a estar ajudando esse grupo de diáconos, ó Pai,
para estar ajudando, servindo a comunidade daqui da nossa cidade, Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor possa estar colocando em seus corações o desejo de servir cada vez mais e melhor. Mas que não somente esse grupo, mas que toda a igreja possa se sentir responsável pelo diaconato, Senhor. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu vou pedir para Silmara vir aqui um pouquinho para frente e a Juliana um pouquinho aqui, Jaime também um pouco aqui. Não está atrapalhando a câmera aí? Tranquilo? Muito bem. Vocês, então, foram eleitos pela primeira vez para exercer um ministério na vida da igreja, eleito, né? O diaconato. Quando os diáconos apareceram na igreja, foi uma grande necessidade, lá em Atos capítulo 6. Os presbíteros, os apóstolos não estavam dando conta da distribuição dos alimentos. Então, a necessidade, então eles disseram, olha, vamos eleger homens cheios do Espírito Santo, que sejam capazes de fazer essa obra, de servir a mesa. Foi chamado Ministério das Mesas, né? E diaconia tais trapesias, Ministério das Mesas. Então, é um ministério que vai se preocupar com as pessoas. O cuidado, o agir, é como o Edinho falou na oração, né? Às vezes você tem que fazer milagre daquilo que tem, como Jesus fazia. E Jesus repartia o pão com aquele que precisava. Então nós temos que pensar que a diaconia é um grande desafio. É muito ampla a diaconia na vida da igreja, mas é um ministério realmente de muita responsabilidade. Eu vou perguntar a vocês, Jaime, Silmara e Juliana, vocês creem em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim. Vocês creem que o Espírito Santo os chamou e os capacitou para exercer o diaconato na vida da igreja? Sim. Vocês estão dispostos a usar os dons e talentos e tudo que são e que pensam, se esforçando para exercer aquilo que foram chamados? Muito bem. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos os teus servos que horas estão sendo ordenados para ser diáconos e serem diaconisas. E em nome de Jesus nós entregamos nas suas mãos e que sejam eles realmente de muito compromisso cristão e muita responsabilidade. E que a igreja aprenda a amá-los, a respeitá-los como oficiais que ela mesma escolheu para colocar à frente da igreja, em nome de Jesus. Amém. Agora os demais, eu quero perguntar a todos vocês, vocês creem, aí é a Vandinéia, o Lorival, Dona Wanda, a Damares, vocês creem que foram chamados pelo Espírito Santo? Sim. E que são capacitados para exercer esse diaconato? Vocês já experimentaram em outras ocasiões servirem a Deus através da diaconia e continuam aceitando. Estão disponíveis para o Senhor, para responder com o sim do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, toma em tuas mãos estes irmãos e estas irmãs, que ora são reconduzidos, que ora são empossados, que ora são reconhecidos como eleitos pela tua igreja e são já capacitados pelo teu Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor há de usá-los. Nós cremos que o Senhor há de trabalhar neles e através deles. Em nome de Jesus, que eles não se cansem. Em nome de Jesus, que eles entendam que fazem e que servem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós declaramos em nome do Conselho que vocês já estão ordenados e reconduzidos aos ministérios e que devem exercer com zelo, amor e responsabilidade. Amém? Ao Senhor toda a glória.
Muito bem, não dá para dar a mão, já falei para vocês, né? Mas vocês já estão ordenados. Deus abençoe. Está aí, então, encerrada a reunião do nosso conselho para dar posse aos irmãos. Deus abençoe. Muito bem, irmãos, para pregar eu não uso máscara, por isso eu vim ficar aqui nesse cantinho, que aqui eu estou distante de todo mundo, o meu falar não vai levar nenhum perigo a ninguém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Lucas 24, do versículo 13 em diante. Irmãos, hoje eu estou pregando a última mensagem dessa série que nós criamos algumas semanas atrás. Uma série que não era grande pretensão de ir muito longe, mas os acontecimentos do ministério e da vida me fizeram olhar para a palavra de Deus e buscar respostas do Senhor para que pudesse entender alguns processos da vida. Então, algumas semanas eu comecei e eu preguei para viver depois que perdemos alguém que amamos, em Josué capítulo 1. Depois que Moisés morreu, as pessoas ficaram 30 dias paralisadas e de luto. Então Deus disse: olha, Josué, você vai levar o povo, é preciso ir em frente. Então era Deus que estava dizendo. Depois, na semana seguinte, nós ministramos no Salmo 137 e Atos 16, 25, para cantar em tempo de calamidade. O primeiro texto do Salmo 137, o povo de Deus na escravidão, lá na servidão, lá na Babilônia, exilado na Babilônia, tinha liberdade, mas trabalhava, tinha família, tinha sombra, tinha água, tinha comida, tinha tudo, mas eles não cantavam para Deus. As pessoas pediam até que eles cantassem, e eles penduraram as harpas e não cantaram. E só queriam que Deus vingasse as pessoas, o que eles tinham perdido. Mas em Atos 16, nós encontramos o apóstolo Paulo e seus companheiros na prisão, que foram açoitados, ensanguentados, presos, acorrentados, os pés e as mãos, e eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, e houve um terremoto, e houve uma grande revolução espiritual na vida do carcereiro e de sua família. Uns não cantaram quando foi pedido, e tinham toda a liberdade. Outro, está vivo ali, viu, gente? Outro, cantaram e não tinham liberdade, mas continuavam cantando ao Senhor. Na semana seguinte, eu preguei sobre para crer na bondade de Deus em meio ao caos. Lá no Salmo 27, que diz: creio na bondade, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então eu falei da bondade de Deus, que ainda veremos. E a semana passada eu ministrei a palavra para perceber que Deus está no controle da história, uma mensagem baseada em Gênesis 50, 15 a 21, quando morre Jacó já no Egito, e os irmãos de Jacó disseram: agora ele vai se vingar. Ele já vem pedir perdão, já vem dizer, mandar recado e tal. Ele disse: olha, foi Deus que me mandou para cá, eu não estou em lugar de Deus, é Deus que está controlando. E a história de José se desenrolou, estando Deus com ele, e Deus era com José na prisão, Deus era com José quando foi vendido como escravo, Deus era com José quando foi colocado como prisioneiro e depois como governador do Egito, o administrador do Egito. Deus era com José. Essa é a grande história, e ele via que Deus, ele percebia que Deus estava no controle da história em todos os momentos.
Hoje eu quero ministrar a palavra para descobrir Deus nas boas e más notícias. Em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 31. Antes, porém, de lermos o texto, eu quero orar com você. Pai, teu Espírito Santo há de falar aos corações, e eu creio nisso. E que essa palavra seja uma palavra edificante, seja uma palavra que construa em nosso coração o desejo de olhar para tudo o que acontece e ver a ação do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler alguns versículos de Lucas, capítulo 24, 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: qual? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres dos que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Deus sempre fala conosco, né, gente? Eu sempre olho para a Bíblia e vejo o quanto Deus está disponível em nos estimular, em nos abençoar com a sua palavra. Tema de hoje: para descobrir Deus nas boas e más notícias. Muito bem, nós ainda estamos no epicentro da pandemia. O coronavírus está aí, a Covid está aí. Uma semana que vivemos intensa de notícias boas e notícias ruins. Notícias ruins porque perdemos pessoas queridas. Notícias boas é porque também vimos pessoas queridas saírem e se recuperarem. Notícias ruins é que não estão tendo capacidade de produzir vacina para o mundo inteiro. Notícias boas é que estamos caminhando na vacinação. Só que em Monte Sião, e aí para quem é de fora talvez não compreenda isso, já foram aplicadas mais de 8.000 vacinas, numa cidade de 25 mil habitantes. Isso é bom, mas há lugares que não têm esse privilégio. Mas nós continuamos perdendo gente. Então a notícia boa é que vai chegando, a vacina está chegando. A notícia ruim é que ainda tem gente que está entubada. Há famílias que perderam seus queridos. Como olhar para notícias boas e notícias ruins e encontrar Deus no meio disso tudo?
Como descobrir Deus no meio dessas notícias boas e notícias ruins? E nós estamos aqui olhando para o texto, é o texto de Lucas, relatando o que estava acontecendo. Jesus tinha sido condenado por heresia, acusado de herege, e ele foi condenado pelo Império Romano, mas antes pelo sumo sacerdote Caifás. E ele passa por Pilatos e passa por todas aquelas autoridades, e ele acaba sendo crucificado como um bandido. Mas isso está no plano de Deus. Ele levaria os nossos pecados sobre si. Você já ouviu muito sermão sobre isso. Agora, Jesus ressuscitou. As mulheres, o texto de Lucas, se você pegar no começo do capítulo, as mulheres vão ao sepulcro, enquanto o sepulcro vazio, e os anjos dizem: ele não está mais aqui porque ele vive. Já se sabia que havia essa notícia. Mas esses dois discípulos estão a caminho, saindo de Jerusalém, provavelmente depois da celebração da Páscoa. Eles estão voltando para a cidade deles, que é Emaús, uma aldeia que ficava a 11 quilômetros de distância. Agora, o tempo inteiro eles estão falando, eu vou usar a expressão bem comum, mas uma expressão bem conhecida mais do meio rural, né? Eles estão ruminando as notícias daquela época. O boletim da Covid-19 daquela época dizia: olha, um mestre, bom pregador, e eles diziam um profeta varão, foi crucificado e morreu. E ele disse que ia ressuscitar, mas ele não ressuscitou. As mulheres falaram: mas não acredita muito nessas mulheres, não. Mulher é muito emotiva. E eles estão ali discutindo. Jesus aparece, começa a caminhar com eles, e eles não percebem. Eles estão como que os olhos cheios de escamas, e naquele momento eles vão conversando 11 quilômetros com Jesus, caminhando 11 quilômetros a pé, de Jerusalém até Emaús, e Jesus com eles conversando. E Jesus pergunta: o que é isso que vocês estão falando tanto? Você estando em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu? E eles contam para o próprio Jesus, mas Jesus responde: olha, mas não convinha que esse Cristo, até Jesus usa uma expressão lá, honesto, versículo 25, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí ele começou por Moisés, por todos os profetas, falou para eles as Escrituras, e olha, eles ainda não compreendiam que aquele é o próprio Jesus, o mesmo que ensinou para eles. Agora, eles estão ouvindo a mesma mensagem. Jesus está explicando para ele o que de fato aconteceu, e eles estão de olhos vendados, não conseguem entender o que de fato aconteceu. Há um teólogo chamado Luiz Berkoff. Ele tem uma teologia sistemática. Ele disse: é difícil a gente ver Deus no controle de tudo. É difícil a gente entender que Deus está sabendo de tudo. Então, Luiz Berkoff, ele chama isso de onipresença de Deus. Deus está presente, e onisciência de Deus. Deus está sabendo de tudo. Tudo quanto Deus é em um lugar, Ele é em todos. Tudo quanto existe de Deus está em todos os lugares. De fato, sua presença não depende do espaço ou da matéria. Toda a ilimitada glória da divindade está essencialmente presente em cada ponto de sua criação. Jeremias 23, 24 diz o seguinte: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor.
É Jeremias 23, 23 e 24. Ou seja, é a dimensão onipresente de Deus. Deus está presente na UTI? Está presente. Deus está presente nas famílias que perderam seus queridos? Está presente. Deus está presente na produção de vacinas? Está presente. Queridos, nós entendemos que essa é uma declaração muito forte de Deus e sobre o caráter de Deus. Mas como descobrir Deus no meio das boas e más notícias? Essa é a grande pergunta e a grande questão dessa noite. Em primeiro lugar, creia que Deus está no controle da história. Numa outra tradução desse texto que acabei de ler, diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava a respeito dele em todas as escrituras. Queridos, a verdade é que nas boas e más notícias, os homens pensam que têm as últimas notícias, mas na verdade são as penúltimas notícias, porque Deus tem a última notícia. É Ele que tem a vontade absoluta. Voltando um pouquinho no domingo passado, quando eu ministrei a palavra sobre José do Egito, para perceber que Deus está no controle da história. Enquanto os irmãos dele pensavam que eles estavam vendendo ele como escravo, Deus transformou aquilo em bem para eles. Tanto que ele chega a dizer lá no capítulo 50 que foi para a preservação da vida da família que ele foi na frente. Só que isso levou 14 anos para começar a se cumprir, porque enquanto ele estava lá na cisterna, que ele é levado como escravo, e que eu imagino, o texto não coloca, e naquela época é muito comum, o escravo era apresentado na praça pública, e conforme o interesse da pessoa que comprava um escravo, do mercador, ele levava o escravo da praça. E provavelmente José passou por isso, ainda muito jovem. Aí ele vai para a casa de Potifar, ele é traído, mas Deus está no controle, Deus é com ele. Daí José vai adiante. Ele vai preso, mas Deus é com ele até na prisão. Ele fica esquecido por anos, até que o copeiro se lembra dele. E aí ele acaba como governador do Egito. E Deus é com ele. E depois na fome os irmãos vêm para comprar comida. E ele cria um esquema, porque Deus é com ele, e Deus está no controle da sua história, e o pai dele, depois de anos, morre ali no Egito, e mesmo assim os irmãos pensam que ele vai se vingar, e ele está entendendo que ele não está no lugar de Deus, porque Deus é que está no controle da vida. Aleluia. Os discípulos a caminho de Emaús sabiam de todas as notícias, estavam muito bem informados, mas não aplicaram a palavra de Deus na vida deles. Mas não quietaram o coração diante da palavra do Senhor, e eles conheciam muito bem os profetas, conheciam muito bem o livro de Moisés, os livros de Moisés, o Pentateuco, conheciam muito bem as histórias do povo e sabiam que Deus faria coisas poderosas, e as promessas, mas eles continuavam olhando para a notícia do ponto de vista do mal. Certa ocasião, lá em Betânia, tinha uma notícia ruim. A última notícia é que Lázaro havia morrido, em João capítulo 11. Mas Jesus deu a última notícia. A penúltima notícia dizia que ele tinha morrido, e as pessoas achavam que ali acabou, mas Jesus disse: quem crê em mim ainda que morra,
tu viverás, e Lázaro foi ressuscitado. Talvez você tenha as notícias de ontem que não são muito boas. Talvez você tenha notícias de perdas na sua família, mas vamos olhar nas entrelinhas da história a presença de Deus o tempo todo. Em segundo lugar, para descobrir Deus nas boas e más notícias, busque a Deus nessas entrelinhas dos noticiários. Observem bem, qual era o noticiário que eles falaram para Jesus, que eles contaram: olha, você não ouviu falar no varão profeta, e nós achávamos que ele seria a salvação de Israel. Eles pensavam no Messias guerreiro, no Messias que ia tirar o domínio do Império Romano, ia devolver a glória de Israel, da época de Salomão, da época de Davi. Eles pensavam ainda desta maneira. A teologia deles era voltada para o umbigo, porque eles só pensavam em se dar bem naquela história toda. Mas agora é o fim. Só que no meio das notícias que eles falam para Jesus, tem as entrelinhas da notícia. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ou seja, se não viu, é balela essa notícia. Olha para o noticiário, tinha notícia, só notícia ruim, mas a presença de Deus estava ali no meio da notícia. A mão de Deus estava ali no meio da notícia. E eles continuavam cegos para a presença de Deus nas entrelinhas das más e das boas notícias. O ceticismo alcançou esses caras. Como também hoje, muita gente está cética pela ação de Deus. Olha, alguns dizem assim, e eu encontro muitas pessoas com as quais eu converso, às vezes converso pelas redes sociais, as pessoas dizem: nós não temos solução, não sabemos em quem acreditar em termos políticos, em termos de saúde pública. Não acreditamos que essas vacinas vão chegar a quem precisa realmente, se vão seguir as normas, o planejamento, ou se estão passando gente na fila, cortar fila, né? Fura fila chamado, né, da vacina. Gente, a tal da vacina para as comorbidades agora, né? Foi uma coisa muito louca. Você tem um médico na família, ou então um médico que é amigo e resolve dar atestado para todo mundo por comorbidade. É fura-fila. Alguém perguntou para mim: se eu conseguir, pastor, tudo legal? Eu falei: não, não é de Deus, é desonesto. Se alguém aqui conseguiu, nessa situação, que não era um direito seu, não foi honesto. Furou a fila. Bom, vamos deixar isso de lado. Mas com todos os fura-fila possíveis, com todos os entubados, eu consigo olhar para tudo isso e ver Deus agindo e sustentando. É muito dolorido perder alguém, gente. E principalmente, como essa semana, um jovem senhor, tão jovem, aos 30 e poucos anos, deixa a família, deixa a esposa, jovem, e uma filha pequena. Isso é dolorido, mas eu consigo vendo Deus cuidando de cada detalhe de cada um, nesse momento, e socorrendo essa família.
Eu sempre digo, Senhor Deus, eu não entendo algumas coisas. Eu sou como Abacuque, Senhor, nem entendo isso. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí Abacuque olha para Deus, Senhor, então tá bom, eu entendi. Ah, sim, Senhor. A Síria vai tomar gente? O Senhor criou eles para isso. Foi isso que Deus disse para Abacuque. Ele disse, ah, Senhor, tá bom. Mesmo que, ainda que a terra não floresça, ainda que não haja comida nos celeiros, não haja gado lá no pasto, ainda que o fruto da oliveira minta, mesmo assim, eu me alegro no Deus da minha salvação. Abacuque começa o livro dele dizendo que ele não concorda com Deus. E ele termina o livro renovado na fé, na ação de Deus. Aleluia. Busque a Deus nas entrelinhas das boas e más notícias. E, em terceiro lugar, para descobrir Deus nas boas e más notícias, devemos reconhecer os fatos, mas devemos crer na resposta de Deus para a nossa vida. Ser cristão não é ser alienado quanto à realidade, mas ter discernimento de que tem e serve um Deus que tem propósitos. José olhava para a sua tragédia pessoal e dizia, foi o Senhor que fez eu vir para cá, para preservar a nossa família. Às vezes a gente não entende. Um homem que estava aleijado na porta do templo, e quando Pedro e João foram orar, e ali aquele homem pediu uma esmola, ele estava ali para pedir esmola, e então Pedro e João dizem, aquele homem, olha para nós. E o cara olhou, pessoal, vai vir uma moeda de prata, uma moeda de ouro, quem sabe, alguma coisa muito legal para mim. E eles disseram, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos é muito mais rico do que tudo que você possa receber hoje. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E aquele homem passou a andar. Aquele homem foi curado naquele momento, e aí ele entra no templo, porque ele está curado, mas as pessoas entenderam que aquilo era complicado, que aquilo não podia ter acontecido ali, e aí eles chamam então Pedro e João para conversar sobre o que ocorreu. E Pedro e João ainda diz assim, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam que os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. As autoridades religiosas olhavam para aquele homem que era aleijado e foi curado, e elas não conseguiam enxergar a ação de Deus, porque elas só olhavam do ponto de vista da lei. Era um sábado, você não pode curar ninguém no sábado, você está trabalhando. Jesus já tinha problema com essa galera. Em 1950, o Partido Comunista Chinês resolveu expulsar todos os missionários estrangeiros, missionários cristãos estrangeiros que estavam lá na China. E havia milhares de cristãos naquela época, cerca de 30 milhões. Então eles pensaram assim, nós vamos perder essas pessoas vão se perder. E o próprio Partido Comunista, a intenção era que o testemunho de Cristo acabasse na China. Hoje são mais de 100 milhões de chineses que foram alcançados com o testemunho de Cristo. Com toda a perseguição, com toda a dificuldade, o Senhor está agindo nas entrelinhas da história. Aleluia.
eu fico pensando que muitas vezes nós olhamos para os acontecimentos e ficamos em silêncio, achando que Deus não está nem aí conosco. Felipe Yancey, um escritor cristão, um jornalista e escritor cristão, escreveu livros preciosos, e um deles, ele conta uma história muito interessante acontecida em 1989, quando então a Alemanha era dividida por um muro, a Alemanha Oriental e Ocidental, e houve uma grande revolução pacífica, e aquele muro foi derrubado, foi destruído, em 1989. Felipe Yancey, ele conta que a única empresa de comunicação foi a CNN, que fez uma transmissão diferente. Porque enquanto as pessoas derrubavam o muro, tinham milhares de pessoas que cantavam. E eles começaram a se aproximar daquelas pessoas e começaram a conversar com aquelas pessoas e descobriram que elas cantavam uma música chamada Castelo Forte é o Nosso Deus, Espada e Bom Escudo. Tratava-se de um grupo chamado Morávios, um grupo de cristãos que conseguiu mobilizar milhares de pessoas para orarem e fizeram um relógio de oração desde a Segunda Guerra Mundial, 24 horas por dia, todos os dias as pessoas estavam orando, tinha alguém orando e intercedendo para que aquele muro vergonhoso viesse ao chão. Então, naquele dia, aquelas pessoas estavam olhando para o muro e disseram: o Senhor respondeu a nossa oração. Algumas gerações passaram e não viram o muro cair, mas morreram orando pelo muro em chão, para que as famílias que eram parentes e não podiam conviver por causa do muro, um lado era o comunismo, do outro lado era o capitalismo. Então, por causa daquele muro, as pessoas não podiam se relacionar, embora soubessem que seus parentes estavam lá. Então, naquele dia, era um grande milagre para os morávios da vila de Helmut, na Alemanha, porque Deus estava respondendo a oração. Eles olhavam e viam Deus agindo na história, enquanto a CNN mostrava aquele lado piedoso, aquele lado miraculoso do Senhor, da ação de Deus. Muita gente só achava que aquilo era uma revolução pacífica. Mas aqueles irmãos morávios olhavam e diziam: Deus agiu na nossa história. Aleluia. Não fique refém da sua história. Deus é Senhor e pode mudar as notícias a respeito da sua vida, a respeito da pandemia, a respeito do coronavírus, a respeito das vacinas, a respeito dos entubados. Deus pode mudar a história e a dor das pessoas que perderam seus entes queridos. Deus pode oferecer conforto e consolação e renovação de sonhos. Saiba que Deus se apresenta quando é buscado. E que Deus está sempre presente nas entrelinhas das boas e das más notícias. Olhem para essas notícias e vejam a mão de Deus em tudo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos agora ter uma música final e aplicando essa mensagem ao nosso coração. Vamos nos colocar em pé para cantar mais uma vez?
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela palavra ao nosso coração nesta noite. Queremos olhar para as boas e más notícias, mas olhar do ponto de vista do Senhor. O Senhor está agindo. O Senhor não está em silêncio. O Senhor não dormita nem dorme. O Senhor está ativo e trabalhando para a Tua glória, Pai. E em nome de Jesus, pedimos o conforto do Senhor para as famílias que perderam seus entes queridos. Em nome de Jesus, nós queremos orar especialmente pela reverenda Jaqueline e seus filhos, seus sogros, seus pais. Que o Senhor conforte a igreja, Senhor, ali de Limeira, em nome de Jesus. Mas eu agradeço ao Pai pelo ministério tão positivo desenvolvido pelo Joaquim nesses anos. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Também eu quero pedir que o Senhor conforte a família aqui de Monte Sião, que perdeu o esposo, que perdeu o pai. Que o Senhor conforte, Senhor Deus, a Gabriela e sua filha e toda a sua família nesse momento de dor, em nome de Jesus. Mas eu quero te agradecer, ó Pai, pela recuperação do Arcângelo, pela recuperação do Jean, pela recuperação do pastor João Batista, que saiu da UTI, saiu do hospital. Nós te louvamos.
porque em meio a tudo isso o Senhor tem dado vitórias, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Confirma a tua bênção a estas famílias, confirma a tua bênção às pessoas que estão em casa, confirma a tua bênção às pessoas que perderam seus entes e a tua bênção de conforto e consolo, em nome de Jesus. Despede teu povo em paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, o poder, a ternura, o agir e o consolar do Espírito Santo permaneça com os irmãos e todo o povo de Deus hoje e até que Cristo venha. Amém e amém. A Ele a glória. Aleluia.